Ziam! Ziam! Raios dominadores gatais. Meu nome é Pisco, gato mais poderoso do universo. Dominando todos vocês. Tchau. Pisco hoje, dominador. Né, Pisquinho? Você tá dominador? Vem aqui. Ele emite os raios, depois ele vai embora. Gente, que zona que tá aqui, né? Ah, vou pegar isso aqui é bonitinho. Pisco não vai, não. Para de atacar as pessoas. Ele quer dominar a Titia também. Quer dominar a Titia. Deixa eu anotar aqui. E aí? Essa é a nossa aula, onde quando vocês têm... tem que falar isso, né? Porque é quando, né? Porque às vezes vocês não têm, vocês ficam enrolando. Quando vocês têm uma dúvida, vocês escrevem. Você escreve aí não, você fala me chama, tá? De preferência alguém que nunca entrou, tá? Alguém assim que tá perdido, tá fazendo um monte de coisa e não sabe o que tá fazendo. Deixa eu tirar aqui. Eu estudo. Deixa eu pegar aqui. Olha só que bonitinho. Tão fofo, né? Eu comprei esses cartõezinhos para fazer uns quadrinhos. Acho que uns 2 anos atrás. Olha isso. Friendship, as 2 batatinhas. Ai, que fofo. Aqui. Eu comprei isso, achei muito fofo. Aí eu enfiei dentro de um livro. E lá ficou. E aí, quando a gente fez a organização aqui, eu achei. Deixa eu ver. Eu tô procurando o cartãozinho da minha mãe até hoje, tá, gente? Pra quem me perguntou. Eu enfiei também em algum lugar e não tô achando. Mas tá bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Gente, o mosquito me picou. Tô com uma picada de mosquito. E eu vou coçar, porque é bom coçar picada de mosquito. Não vem dizer pra mim que não é bom coçar não, porque a picada é minha e eu coço. Né, Pisco? Então vamos lá. Tô olhando aqui quem está. Ai, tem uma semente de maracujá aqui no meu dente. Ó. Semente de maracujá. Sabe quando você morde uma semente de maracujá e fica um negocinho preto? Sabe? Que é crocante do maracujá? Tipo isso. Agora sim. Agora o fecho tá ótimo. Ah, eu tava fechando, tava sentindo alto. Bom dia, Gitos! Para quem não sabe, anjos são os meus especialistas que estão na equipe do suporte do Panifix, tá? Alguns anjinhos estão na comunidade também do Padaria da Nanda. Então vamos lá. Gente, enquanto vocês falam aí, se animam, não me chama, vou falar uma coisa para vocês aqui que as pessoas têm mandado muito para mim, tá? Em relação a... Olha só que coisa. A pessoa está criando fermento, tá? Pessoa, vocês entendam assim, pelo menos mais de 10 pessoas, tá? Porque quando começa a repetir muito, eu acho importante. Nossa, a picada tá doendo, deixa eu olhar. Não é uma picada, foi uma topada. Uma topada e tem uma picada em cima, por isso que eu tô sentindo dor. Então, olha só. As pessoas, quando criam fermento, elas têm uma dúvida. Se o pote de vidro no início, o fato de ser de vidro, faz com que o fermento dê certo, ou se o pote, pelo fato de ser de plástico, o fermento vai dar errado. Gente, não é o material do pote que vai fazer o fermento dar certo ou dar errado, tá? Por que eu uso pote de vidro? Porque é mais fácil, tá? De vocês todos conseguirem ter aquele pote quando vocês não têm nada. Porque quando a gente já está fazendo, a gente se preocupa em fazer as coisas com algumas outras... cuidados, né? Vou comprar um pote de plástico só para o fermento, vou separar um pote da minha casa só para o fermento. Mas quando você tá assim, começando de supetão, um pote de vidro não é fácil? As pessoas compram palmito, azeitona, né? Molho de tomate, tá? Então, assim, é por isso que a gente coloca, tá bom? Um pote de vidro como opção. Bom dia para vocês todos, tá?
Não fiquem com essa dúvida do tipo, eu usei pote de plástico e por isso o meu fermento morreu. Ou por isso eu não consegui o fermento, tá? Não é por isso que vocês não conseguem. Existe uma série de outras coisas que fazem vocês caírem, né? Assim, no meio do caminho desse negócio, que se chama fermento, tá? Outra coisa é vocês também ficarem presos a equipamentos profissionais. Eu sei que vocês sabem, assim como eu sei, que existem muitos profissionais que fazem pão, né? Fazem pão, fazem bolo, fazem um monte de coisa. Fazem comida, costuram. A gente tem profissionais em várias áreas artesanais, certo? Assim como existem nós. Que o quê? Que não somos tecnicamente profissionais. A pessoa que está fazendo o pão dela em casa, ela é profissional? Não. Entenderam? Né? Uma coisa é eu ser profissional e ensinar vocês. Outra coisa é, tipo, a pessoa que está aprendendo em casa, ela não é profissional, né? Ela, pelo menos, às vezes não se considera. Depois de um tempo, eu acho que a pessoa é profissional. Se ela faz de tudo, qual é o problema, né? Existem profissões ou ofícios que você, depois de fazer muito tempo e entender o que você está fazendo, principalmente, né? Não é você ser um robô. Você é profissional, tá? Não existe uma regulamentação sobre isso, né? Se existisse essa regulamentação, várias pessoas não poderiam nem ensinar, porque elas não são tecnicamente profissionais, né? Eu dou essa risada assim porque eu sou essa pessoa mesmo, que fala a verdade. Mas entenderam? Olha como é que o negócio é sutil. Assim como existem pessoas que não deveriam, né, passar o conhecimento, porque elas também tecnicamente não passaram por um treinamento profissional, só por cursos amadores, né? Mesmo que você faça um curso com um super profissional, existe uma diferença entre um curso profissional de formação e um curso amador, tá? Então, assim, parem com esses fantasmas. Faz o pão e pronto. É isso, faz o pão e pronto. Vocês acham que a vovozinha lá na aldeia de Portugal, a tiazinha lá na Alemanha, a vovó na Itália, estão se preocupando se elas são profissionais ou não? Para fazer o pão delas? Muitas vezes essas pessoas, elas têm a incumbência de fazer o pão para toda uma região, para todo um bairro, né? Fazem na casa delas. Gente, para com essa paranoia. Eu recebo aqui uns negócios assim, eu posso vender meu pão se eu não sou profissional? Minha filha, se o pão tá saindo direito, vende esse raio desse pão, antes que alguém faça um pão ruim e venda, entendeu? Então é assim, parem com essas paranoias também, tá? De achar que vocês precisam de um título para efetivamente vender, tá? É diferente de dentista, gente. Tá? Dentista, médico, são coisas que você tem que ter o treinamento profissional, a faculdade, a graduação. Eu não estou desmerecendo o que eu faço, até porque eu tenho o treinamento técnico. Eu poderia pegar e falar, só quem tem, não. Assim, existem coisas nesse meio. Pisco, você está com o cabelo da Malu em cima de você. Sai da mesa, Pisco. Anda. Sai da mesa, Pisco. Tá? Então, tirem esse fantasma da cabeça. Se vocês estão fazendo tudo direitinho e bonitinho, vocês podem vender sim. Vocês podem ir pra feirinha, tá? Tem lugar que já pode tá indo com a feirinha, pouco movimento, tá bom? Parem com essa palhaçada. Isso é uma grande palhaçada. Deve ser alguém que tá chato aí fazendo. Deve ser alguém que tem um curso profissional, que faz um pão horroroso e aí fica mandando direct pras pessoas. Deve ser, tá? Ainda mais aqui que a informalidade é bem mais. É verdade. Gente, assim, antigamente eu digo bem antigamente mesmo, as pessoas até davam um pouco mais de valor para quem tem o curso técnico. Hoje em dia nem tanto, as pessoas não perguntam. Assim, o produto por si só vale mais do que o diploma da pessoa em algumas coisas, sabe? Tipo, de que adianta, assim, você pega e vende um pão maravilhoso e você não tem um diploma, certo? De que adianta o outro que tem um diploma e não faz o pão? É isso, vocês entendem? Lá fora existem outras regulamentações também, tá? Isso o seu Juliano está certo. Eu tenho aluno na Dinamarca, no Canadá, nos Estados Unidos. No Japão não tem tanto não, tá? No Japão eles vendem mesmo. Eles vendem. Agora sim, Inglaterra é chato,
Alemanha eu não sei, vou perguntar para os meus alunos da Alemanha. Inglaterra, Canadá, Estados Unidos é bem chatinho, tá? É bem chatinho mesmo. É bem chatinho, cheio de norma. Mas nada impede que essas pessoas aluguem um espaço e produzam e vendam. Porque empreender nesses lugares é muito mais fácil do que aqui, tá, gente? Tipo, em 24 horas você consegue regulamentar tudo. Tá? Então, vamos lá, tô esperando o Me Chama. Heloísa, eu não indico farinhas especiais. Sabe por quê? Porque eu não tô no mundo inteiro, eu tô aqui na minha cidade, certo? Então, assim, a minha metodologia de ensino, o meu método de ensino, todas as etapas, todos os roteiros que eu utilizo para ensinar, tá? Criados por mim, eles são baseados não em farinhas, mas sim na sua percepção de entender que você pode trabalhar com a farinha que está perto de você. A farinha que você tem perto de você, que você consegue comprar, vai ser uma farinha que você vai conseguir fazer um monte de coisas, desde que você tenha os fundamentos e você saiba utilizar e aplicar na sua realidade, da sua casa, né? É assim que eu ensino, tá? Então eu não costumo fazer recomendações de farinhas, tá? Mudou. Gente, Úrsula, esse levanta com tantos nomes agora. Agora ele é Jacob. Num pote de biscoito de plástico. Uma coisa que vocês não perguntaram aqui, porque às vezes vocês têm um grau de inocência. Gente, um pote de plástico quando cai no chão é difícil, dependendo do plástico, tá? Dele quebrar. Um pote de vidro quando cai no chão, a probabilidade dele quebrar é bem alta. E quando a gente também pede, para vocês colocarem o fermento num pote de plástico, é por isso. Porque as coisas na cozinha caem, escorregam, tá? É normal, né? E aí, na vida real, acontece. E aí, se o seu fermento estiver num pote de plástico, é mais fácil de você não perder. Quando tá num pote de vidro, como tem assim de gente que fica com essa frescura do vidro, um dia derruba, tá? Vocês não vão ver pote de fermento em cozinha profissional mesmo de grande quantidade em pote de vidro, gente, tá? Só para vocês saberem. Inclusive, as coisas de vidro são bem raras. Assim, a não ser pirex, essas coisas, tá? Mas utensílios, tudo, geralmente é de aço ou de plástico. Senão é acidente na certa. As pessoas são atoladas. As pessoas são atoladas. Todos nós. Gente, a mão molhada, isso faz escorregar as coisas, tá? Então, às vezes, parece uma coisa simples, idiota, mas não é, tá? É nos baldões de plástico, exatamente isso. Inclusive, lá fora, nos lugares mais tradicionais, França, Alemanha e Itália, é maravilhoso, porque eles têm lugares específicos. Aqui não tem as lojas no Brasil que vendem coisas para gastronomia, para cozinha. Então, lá também tem. Então, quando eu viajava, porque agora não estou viajando, todo mundo sabe por quê, né? Porque não é de bom tom viajar nesta época, né? Então, o que acontece? Quando eu fui nessas lojas de cozinha, inclusive todo lugar que eu vou nessas lojas, você fica maluco querendo trazer para cá, mas não vai caber na tua mala. Eles têm os baldes todos com as medidas, gente, já com os risquinhos, tipo assim, por quilo, coisa mais linda. Muito lindo. E específico para o levain, específico para o pré-fermento, específico para fazer as massas. Tudo muito lindo, maravilhoso, né? Por quê? Porque eles são mais antigos e a indústria investe em utensílios também, tá? Ponto, tchau. Tá bom? Então vamos lá. J. Albarenga, você quer entrar e fazer sua pergunta ao vivo? Você fala, me chama, que eu te respondo com o maior prazer, certo? Que essa aula, quando vocês têm essas perguntas, vocês têm que falar, me chama, eu clico em você, você participa da aula e entra para perguntar. Sua pergunta é muito boa.
Licia Beatriz Fonseca, Maria Luísa falou a mesma coisa. Que ela queria que eu ensinasse a chipa. Só porque eu ensinei pão de queijo, ela queria que eu ensinasse a chipa. Confesso pra vocês que chipa não é uma especialidade. Eu teria que fazer ela bem feitinha. Eu não gosto como fica a minha chipa no dia seguinte. As coisas pra mim têm que funcionar. Bom dia, dona Alice. Salomão de Souza. Se você falar me chama, também respondo a sua pergunta. Muito boa, por sinal, também. É só vocês escreverem me chama, que eu clico em você e você entra. Celina Guloseimas. Celina, o que você quer perguntar, Celina? Fala. Eu conheço você, Celinas? Celina Guloseimas. Gabi, que você... Faz tempo que não assisto as lives. Eu faço... Com certeza, segunda-feira tem aberta. Sexta-feira eu faço exclusiva lá dentro do curso. No Facebook, que é um saco, mas eu faço. Desculpa aí, dona do Facebook, mas é chato. Fazer aqui é muito mais legal, só que a comunidade do curso tá lá. Eu sou argentina, mas aqui no Brasil tenho dificuldade de fazer folhados. Porque você não dominou a farinha daqui. Ou porque você está fazendo em outra condição. Vou clicar em você, dona Celina. Garrei ódio. Celina, vai para perto do seu roteador aí, porque eu cliquei em você. Olha aí a minha solicitação. A gente sabe que está mais frio quando o café esfria mais rápido. Oi, Nanda. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem. Me fala qual é a sua pergunta. Da onde você mora? Onde você mora? Eu moro em São Paulo. Mora em São Paulo. Acho que você já entrou, né? Tô me lembrando um pouco de você. Faz bastante tempo. Fala. Eu fiz a tua receita da semana passada. Gostou? Gostei, muito boa. Que bom. Delícia. A minha filha adorou. Ah, é gostoso e pode variar o recheio, né? Eu fiz de linguiça. Aí, tá vendo? Cada um bota o recheio que quiser. Eu não gosto muito de carne, eu falei, vou fazer de linguiça. Não é, na hora eu dei várias sugestões, mas linguiça nem passou pela minha cabeça. Bom também. Ficou muito boa. Muito Me boa. fala, qual é a sua dúvida? Eu queria saber assim, quando eu faço pão doce com fermento natural, o meu pão não cresce muito. Hum. Eu queria saber se pode fazer com a esponja, fazer a esponja antes com o fermento para poder fazer o pão. Não é a massa pré-fermentada que vai fazer o seu pão crescer. Mas não ajuda? Seja ele doce, seja ele salgado, certo? Quando você atribui a massa pré-fermentada a um pré-fermento, no caso a esponja, o poder de resolver o problema da fermentação, você vai continuar com problemas mais adiante. Por que você vai continuar com problemas? Você está tentando fazer um pão doce, da onde? É a primeira coisa que você tem que se perguntar. Ah, eu fiz um curso há um tempo atrás, entendeu? Então, fiz um curso. Melhor ainda. Primeira coisa que você tem que fazer, perguntar no curso. Primeira coisa. Ah, mas faz muito tempo. Ué, e a pessoa não responde? Ah, não sei. Acho Assim, que não. tem gente que no meu curso tem 3 anos de acesso. A pessoa vai perguntar durante 3 anos. Ah, mas esse aí foi um curso basiquinho, faz muito tempo. Um basiquinho. Pois é. Então, assim, já viu que quando você investe num curso, você tem que aproveitar o curso ao máximo. Por quê? Algumas fichas, alguns pães, algumas receitas, ou a receita está calibrada para uma realidade específica e a pessoa não explicou no curso, o que é muito comum, e aí os alunos não conseguem reproduzir de jeito nenhum, tá? Então, qual é a minha sugestão? Que você revisite
e tente fazer exatamente como ele manda no curso, ou ela manda no curso. Por quê? Porque tem toda a cara de alguma coisa que, se você foge do script, você não consegue ter o resultado, certo? E geralmente essa é Então a esponja não influi em nada. a esponja não vai fazer o seu pão fermentar ou não. Tipo, Hum. meu pão doce não fermenta e eu faço com fermento. Se eu fizer com esponja, ele vai passar a fermentar? Não necessariamente. Muitas vezes o seu problema está em temperatura, não no tipo de fermento ou massa Ah, pré-fermentada que você está usando. Entendeu? entendi. Existem Entendi. fundamentos, assim, fermento e massa pré-fermentada é um fundamento. Temperatura é outro fundamento, forno é outro fundamento, farinha é outro fundamento. Então, quando você vai juntando essas peças e você entende a sua realidade, você faz pão. Quando Uhum. você não sabe juntar essas peças e não entende a sua realidade, você não faz pão. O pão é Ah, isso. O pão é como se alguém te desse um quebra-cabeça. uhum. E aí você Entendi. tem que fazer as pecinhas. Só que Tá você bom. monta o quebra-cabeça em qualquer. O quebra-cabeça não vende para qualquer país? Uhum. Então, o pão também tem que ser feito em qualquer situação, em qualquer temperatura. Mas você precisa entender o que você precisa ajustar, certo? Tá bom. Uhum. Então, quando você tirar da sua cabeça isso e começar a procurar qual é a temperatura que eu estou fazendo, o que será que eu estou papando mosca, aí você vai conseguir fermentar seu pão. Independente Uhum. dele ser doce, uma receita doce ou salgada, tá? Ah, Isso entendi. independe. Você tem que Ah, pensar que o pão leva fermento, o pão vai fermentar. E eu preciso entender como que acontece essa fermentação. Em que situação? Como eu não hum. sou a dona desse pão doce, o maior conselho que eu posso te dar é: primeiro, tente executar exatamente a receita desse curso que você comprou. Ah, Depois você vai começar a tentar entender. E tentar uhum. entender sozinho dói. Já vou te avisando. É que na verdade ele é com fermento biológico, mas eu quero fazer com fermento natural. Você precisa entender o fermento biológico. Se você não Uhum. consegue fazer com fermento biológico, você não vai conseguir fazer com Então, levain. com fermento biológico eu consigo. Então, o levain é a mesma Mas, coisa, gente. Levain é uma cultura. É o que eu estava uhum. falando ontem para o Rodrigo. Por que eu gosto de ensinar tanto pão com fermento biológico? Fermento biológico é um micro-organismo. O levain é uma cultura de micro-organismos. Quando vocês entendem como funciona o fermento biológico, o levain vocês levam com o pé nas costas. Hum, Só que enquanto você não entender o fermento biológico, você não vai fazer levain com o pé nas costas. E o uhum. povo que vai direto para o levain precisa também se esforçar para entender aquele fermento. E eles têm dificuldade. Enquanto eles não se esforçam para entender aquele fermento, eles também têm dificuldade. Eles não são diferentes de você. Porque no final das contas é tudo fermento. Uhum. Então vocês Entendi. precisam entender isso. Às vezes, pelo fato de você ter feito pão, você acha que entendeu, mas você não entendeu. Você Uhum. provavelmente executou a receita e não se ateve a algumas coisas que você fez. Então você volta e olha aquela receita para você tentar entender, certo? Uhum. Certo. E a esponja não vai resolver sua vida. Isso é o mais importante, Ah, tá bom. tá bom? Tá bom, Obrigada pela obrigada. sua dúvida, que é muito boa, tá? Tá bom, obrigada. Tchau, Nana. Beijão para você. Bom dia. Bom dia. Você que tem que me fechar com um xizinho aí. Tem um xizinho aí em algum lugar, você clica no xizinho e me fecha. Achou? Achou. Entenderam? Não, não, não. Vocês precisam entender. Falei isso ontem pro Rodrigo. Por quê? Por que eu falei isso pro Rodrigo? Porque eu tenho uma sequência na minha cabeça, né? Eu tenho um roteiro, como se fosse um filme, né? Então, assim, o filme não tem início, meio e fim? Então, o curso tem início, meio e fim. Só que é fim entre aspas, porque depois vocês podem aprender a fazer outras coisas também. Então, na realidade, ele nunca acaba, né? O aprender nunca acaba. Então, assim, o primeiro pão no Panifix, e olha que o Panifix, a base dele é toda a fermentação natural, eu tenho 2 pães com fermento biológico. O primeiro pão e a pizza. Por que eles estão lá? Ontem a gente estava conversando de novo sobre isso.
né? Para quem não sabe, o Rodrigo é meu marido e ajuda a fazer as coisas, muito. Então, quando a pessoa entra no curso, a maior parte das pessoas não tem nem fermento. Então, elas estão criando fermento, elas estão fazendo fermento, elas estão comprando as coisas para fazer o fermento, né? Elas estão comprando um termômetro, uma balança. Tem gente que entra sem nada. Então, tem lá um primeiro pão com fermento biológico. Justamente para a pessoa ter aquele primeiro contato e entender o que ela está fazendo com um micro-organismo só, né? Que é a levedura. E depois começa toda a jornada, né? De entender farinha, entender forno, entender sua realidade. E o curso vai evoluindo, né? Cria o fermento, faz o primeiro pão, varia os estilos de pães. Então, presta atenção, gente. A lógica vocês têm que entender. Quando eu decidi ensinar para vocês, eu ensino do meu jeito. No meu mundo. No meu mundo, é muito mais fácil você entender um micro-organismo do que entender um pote que tem um monte. No meu mundo. Eu falo para o Rodrigo que eu gosto de ter um pensamento bem simples, bem fácil. Aprender o que é mais fácil primeiro. Porque é assim que a gente aprende e fica inteligente. Eu nunca fui o melhor aluno da turma, mas eu sempre procurei aprender o mais fácil primeiro. Porque não adianta tentar aprender o mais complicado. Então, quando vocês rejeitam aprender as coisas com fermento biológico, entendeu? Para com esse negócio do tipo, quero fazer com levain, você já faz tudo com fermento biológico, ser humano? Você já tem um bom desempenho? Já entendeu tudo, todos os mecanismos? Já entendeu todas as etapas? Todos os estilos de pão? Não. Então, para que você está inventando moda? Pratica. Sempre pratica um pão com fermento biológico. É bom, é digno aprender isso, tá? Sócrates, a minha criação, levou mais 7 dias. Verdade. Rodrigo é lindo. Novick, Rodrigo é lindo. É porque eu chamo ele de lindo, Rodrigo tá zoando, Novick tá zoando. Obrigado, Isaac. Então, entendam o seguinte, quantidades de fermentos são livres. Fermento, ele tá aqui, ó. Ele é um dos fundamentos, dos ingredientes. Então, vocês têm ingredientes, a realidade de vocês e o pão. Enquanto vocês não entendem ingrediente, a realidade de vocês, vocês não fazem pão. Vocês ficam perambulando sem entender as coisas. Certo? De verdade. Assim, não adianta eu falar para vocês assim, coloca 30 gramas, coloca 50 gramas. Porque cada mudança de quantidade impacta na massa em várias coisas. Porque é um ingrediente muito importante. Essas coisas não deveriam ser decoradas. Essas coisas deveriam ser raciocinadas, certo? Por isso que muitas pessoas não gostam de mim. Por quê? Porque elas vêm para a aula, elas me perguntam e eu efetivamente não dou a resposta. Por quê? Porque eu quero ser o mal? Porque eu sou egoísta? Não. Porque na minha cabeça e no meu mundo, essa resposta não existe. Então, eu preciso deixar claro para vocês que eu não acredito nessas quantidades, eu não acredito nessas regras. Se eu acreditasse, eu ensinava dessa forma e eu com toda presteza, falaria assim, X gramas disso, vocês convertem assim, vocês fazem assim assado. Lógico, não tem problema nenhum em falar isso, entendeu? Eu não tenho lá uma regrinha que eu falo toda semana, como é que converte de fermento fresco para fermento biológico? Por quê? Porque realmente algumas regrinhas são verdadeiras. Algumas regrinhas são para ser passadas, certo? A gente já sabe que fermento biológico fresco é menos potente. Fermento biológico instantâneo seco é mais potente. Então você usa um menos quantidade que o outro. E você multiplica ou divide por 3, dependendo de quem você tá, né? Então se eu estou usando, por exemplo, 5 gramas de fermento biológico instantâneo seco, eu sei que eu vou ter que usar 15 de fresco. Nessa regrinha fajutinha que a gente usa. Regrinha fajutinha, né? Porque assim, ela só tem uma variável, né? Multiplica por 3, regrinha fajuta. Tem umas regras que, pelo amor de Deus, graças a Deus que na panificação eu não uso nada disso. Mas quando eu estudei, tinha uma equação, tipo assim, que você botava a temperatura inicial da água com a temperatura inicial
com o atrito do equipamento, com... Nossa Senhora, gente, era uma fórmula gigante. Eu olhava aquilo e falava assim, quando que eu vou precisar acabar de saber isso, sair dessa escola para nunca mais ver isso na minha frente, que eu nunca mais vou usar isso na minha vida. Era só isso que eu pensava. Falava, gente, tem que decorar aquele negócio da prova. Que suplício se o professor perguntar aquilo, que eu não acredito que eu tenho que decorar uma fórmula matemática que o desgraçado perguntava. Pois é. E que não serve para nada, gente. Hoje em dia as pessoas estão reformulando esse conceito. Não estão mais usando isso. Tá? Só para contar para vocês. Só para contar para vocês. São vários fatores que influenciam. O meu caso, isso, ambiente. Ambiente, sim, muito. Ainda estou muito iniciante nesse processo. Que bom. Quando eu abrir o evento, participa que você vai gostar muito. A gente aprende a fazer muita coisa. Enquanto isso, você pode ir para as aulas do YouTube, Nanda Benites, que sempre tem uma aula com início, meio e fim. Que eu ensino um pão. Através desse pão, você começa a entender vários fundamentos, tá? Perambular é duro, né? Olha aí o Santo Fermento dizendo. É duro mesmo, não é? Mas eu uso fermento biológico. Gente, eu não condeno, não. Eu sou a pessoa mais amiga do fermento biológico, acho. Geladeira velha. Fermento velho. Fermento velho. Eu que inventei isso. O cara não tá falando isso, não, gente. No Panifique, se montamos um quebra-cabeça e fazemos pão o que desejamos. É verdade. Tinha uma pessoa aqui com uma pergunta muito boa. Gente, anota o pão, porque o pão vai embora. Eu retiro. Às vezes ele fica 5 dias, às vezes ele fica uma semana, tá? Eu não gosto muito do Facebook, não. Não gosto do Facebook. Acho chato. Aqui eu consigo ver logo os comentários de vocês. Quando eu faço a live lá na comunidade do curso fechada, eu demoro um tempão para ver os comentários. Eu não consigo ver o tempo, eu não consigo ver nada. Eu não consigo chamar uma pessoa, porque o Facebook me proíbe. Ele diz que eu não posso chamar ninguém para compartilhar a tela. Bosta. Mas é o que tem para hoje, gente. Eu não posso reclamar. Não vou reclamar do Facebook, é legal. Se não existisse o Facebook, não existia a comunidade, não fazia a live da turma. Tá? Então, olha só. Entenderam isso? Isso é uma dúvida muito importante, tá? Em relação aos fermentos. Continua aqui que você vai aprender muito. Continua aqui. Não sei quem. Continue. Continue. Garanto que aqui eu só vou te falar a verdade. Pode ser até... Não sei nem para quem que eu tô falando. Mas pode ser que até o momento você me odeie. Mas depois você vai ter muito amor pela minha pessoa. Você vai falar assim, ela foi a única que me falou a verdade. Entendeu? Você vai falar isso. Você vai falar isso. Olha aí, fiz a receita com cacau. Ficou foda. Não sei qual que é. Tem que ser amigo dos fermentos, gente. Meu fermento ficou pronto. Estou feliz. Fiz até o bolo de fubá. Então, agora já está na hora de entrar no Panifixe, se você não é do Panifixe. Estou apanhando para fazer o levão. Você é do Panifixe? Se não é, está na hora de você entrar. Nanda, na comunidade também começa às 9? Às vezes eu boto às 9, às vezes eu faço mais cedo. Às vezes eu atraso, tá? Às vezes eu atraso. Mas eu aviso na quinta. Na quinta eu coloco escrito lá que horas eu vou fazer. Certo? Eu nunca te odiei. Que bom, Sócrates. Tá, você está, como é que chama? Praticando a aceitação. Que as pessoas nessa internet, elas são podres. Que elas falam que elas aceitam o outro, paz e amor, gentileza gera gentileza. Mentira. Um monte de gente se odiando. Tudo fake news. Entendeu? Tudo fake news. Eu costumo dizer que é difícil encontrar a pessoa que fala a verdade. E aí a pessoa vai entrar na tua live, te xinga, te manda um inbox te xingando. Aí você vai lá no perfil da pessoa, sou cristã. Gente, foi forte, juro. Tem que rir. É porque eu tiro print disso tudo. Eu tiro print, respondo, mando. Aí eu pego, eu vou no perfil da pessoa, tiro print.
Aí eu circulo aquela descrição fantástica, cheia de coração da bio, e falo, minha filha, como é que você tem coragem de ter essa descrição na sua bio e me mandar esse tipo de inbox? Como assim? Né? Pois é. Estou fazendo pão para logo entrar no Panifix. Faz mesmo, Ronaldo. Faz mesmo. Por quê? Porque é muito bom. Porque se existisse isso em 2011, hoje eu era um monstro. Que 2011 foi quando eu comecei a mexer com isso. E não tinha nada disso. Se vocês procurarem alguma coisa na internet, curso, em 2011 não existia. Por isso que eu falo pro Rodrigo, se existisse, meu filho, eu tinha comprado, eu era um monstro, eu tinha dominado o mundo. Mas, aquela coisa, né? Não tinha. Agora hoje tem, vocês podem dominar o mundo. Vocês têm, gente. Entendeu? Gostaria de fazer pães enriquecidos com fermento natural, porém sou vegana. Tudo bem. A questão do leite é tranquilo, mas o ovo é mais complexo. Mas, Silveira, Recélia, deve ser Célia, né? Deve ser Célia Regina, tem toda a cara. Silveira, não tem problema você ser vegana não, fia. A maioria dos pães, pelo menos no meu curso, são veganos, tirando o panetone. Inclusive, eu tenho um grupinho vegano lá. E eu vou explicar para vocês. Eu vou fazer uma dúvida que tempos atrás me perguntaram e que eu acho uma dúvida muito pertinente. Eu sou vegano. Como faço para ser seu aluno? Pergunta era essa. Gente, entende uma coisa. Quando vocês estão aprendendo, se vocês são veganos, tipo, não como ovo, não como leite, não sei o quê, não precisa você comer. Faz o que eu estou te pedindo, dá de presente para alguém que não é vegano como você. Você precisa entender que nesse momento você não pode ser egoísta com o aprendizado para você mesmo. Você tem que pegar e abrir a sua mente para aprender. A sua mente não é vegana, o saber não é vegano. O saber é universal. Então você aprende com todos os ingredientes para você ter ciência, consciência do que é um ovo na tua receita, de como se comporta. Porque se você não faz, não manipula, você não entende. Aí depois você transforma para a sua realidade vegana. Como, Nanda? Você vai me ensinar? Lógico que não. Minha função não é essa. Minha função é ensinar o que eu estou me propondo ensinar. Entendeu? Quando vocês vão pegar e fazer as substituições e transformar no mundo vegano, é o trabalho de vocês. É a missão de vocês, não a minha. Quando eu quero transformar alguma coisa em vegano, ok, eu tenho, e tenho alguns produtos sim, e tá tudo bem, tá? Mas, quando vocês bloqueiam a cabeça do tipo, mas eu sou vegano, não faz isso. Abre, pensa de outro jeito. E foi assim que eu consegui várias pessoas veganas que entraram no curso, viveram esse momento e desenvolvem as coisas delas. Ficam lá, tipo, você entendeu? Porque você tem o panetone, que não é vegano. Quem mais? Acho que o pão doce e o rolinho. Acho que são só 3 coisas que não são veganas. E então, assim, vocês precisam entender isso, sabe? Que vocês são capazes de fazer, presentear, e dá para vocês. Vocês vão fazer. Vocês vão observar um monte de coisa, textura de massa, ponto de véu, como é que desempenha no forno. Aí quando o pão ficar pronto, vocês vão cortar, vão ver o miolo, sabe? Isso tudo não tira o valor de você ser ou não vegano. E aí você dá esse pão para alguém, que com certeza existem mais pessoas que não são do que são. E aí você aprendeu. Isso que é o negócio, certo? Sacou? Isso que aí você faz. Também acho. Muito engraçado. Pois é, gente. Eu acho que eu vou fazer comédia. Tem um povo que me acha engraçada. Vocês, minha filha. Olha isso, Dorival. O que mais falta no cristão é o que caracteriza. É verdade. Gente, quando eu falo isso para vocês, é 100% de verdade. Todo mundo que eu recebo um xingamento, alguma coisa desaforada no privado, é porque é sempre no privado, né? Que o povo é covarde. Que não vai tocar aqui na minha campainha para me insultar, né? Que vai tomar uma resposta.
Mas o que que acontece? Quando eu vou no perfil, tudo tá lá escrito cristão, tenho fé, amo Deus. Sério, tem um versículo da Bíblia. De verdade, gente. De verdade. É chocante isso. É chocante. Aí, assim, no início eu olhava e não falava nada. Agora não. Agora eu tiro print e falo pra pessoa. Você tem certeza se é isso mesmo? A pessoa não responde mais nada. Só isso. Só isso que eu digo. Então, Silveira, clareou sua cabeça? Houve uma coisa complexa, mas é bem possível viver sem ele. Eu já fiquei 4 meses sem ele, fazendo um monte de coisa, trabalhando e vendendo. E tem muito pão maravilhoso sem ovo. Muito, muito. Tem uma riqueza muito grande de pão e pães que não levam ovo. Agora, realmente, algumas texturas você precisa de ovo. Mas aí a gente tem que entender que o mundo é plural, a padaria é plural, para isso. Para acolher você que não quer, não pode, ou fez a opção de não consumir. Tem muita coisa para você. Entendeu? É mesmo, o povo é falso. Depois eu conto a história do chicotinho. Se bem que eu já escrevi outra vez, né? Então tá, já entenderam isso também, né? Muito importante entender o fermento. Segunda coisa muito importante, entender a temperatura que vocês estão, certo? Tá? Felipe, você quer entrar ao vivo para fazer a sua pergunta? Fala, me chama. Que as perguntas, elas são respondidas assim. Você fala, me chama, você entra, pergunta e eu tiro a sua dúvida, certo? Conheço o João Pedro. João Pedro é ótimo. Teve uma vez que eu chamei o João Pedro, ele estava deitado na cama na live. Não foi o João Pedro? Eu sei quem é você. Tem pessoas que eu lembro. Pessoas que eu esqueço completamente. Adoro essa palavra, hipócrita. O povo é hipócrita. Não é uma palavra boa, né? Você falar hipócrita. Tipo assim, imagina se eu olhasse pra uma pessoa assim, você é um hipócrita. Eu gosto, é uma palavra que tem muita força. Diz muito da realidade do povo. Gente, se eu fizesse uma live de tretas, ia bombar minha live, né? Vamos me inscrever no Panifix. Se inscreva. Melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Sabe por que eu acho, gente? Porque comer pra mim é muito importante. Comer é um valor. Comer bem é um valor. Eu não gosto de comer mal. Eu fico triste quando eu vou num lugar que eu criei muita expectativa e que eu paguei e que não veio o que eu queria. Eu deixo no prato, eu não como. E se a pessoa do restaurante vier me perguntar, eu falo. Mas geralmente a pessoa olha pra minha cara e já sabe e não pergunta. Bom, os poucos lugares que aconteceu isso, eu não como não. Às vezes eu olho o cardápio e vejo se dá pra pedir outra coisa e aí beleza. Peço, entendeu? Mas eu não como não. Se veio ruim, não como. Eu, hein? Por isso que eu falo pra vocês, aprender a fazer é uma evolução gigantesca. Olha, ontem eu conversei com uma aluna minha, que é minha amiga, porque ela é conhecida aqui da cidade, tá? Não vou dar muitas dicas, senão vocês vão saber quem é. Se eu falar amiga de quem ela é, vocês vão saber quem é, tá? Então, o que acontece? Tava conversando com ela, e aí ela dá as aulas presenciais, tá? E aí, o que aconteceu? A gente tava falando de uns chefes. E aí, ela comentou que o chefe não comia pão porque ele tinha azia. E que ela ficou com a língua coçando para falar de mim. E esse chefe tinha sido meu professor. E ela não sabia. E eu falei para ela, olha, ele foi meu professor. Pode. Entendeu? Ele não sabe fazer pão, não. Ele é chefe de cozinha, tá? Então, assim, o chefe de cozinha, a princípio, não é obrigado a ter a expertise de fazer o pão, tá? Isso é uma coisa que as pessoas perdoam, tá? Ele não é obrigado a saber fazer isso. E aí ele tinha deixado de comer pão. Ela falou assim, nossa, eu fiquei, quase que eu falei, deveria ter falado. Então, para vocês verem, as pessoas deixam de comer, às vezes, o pão,
porque elas não têm acesso e não sabem fazer um pão que elas comem e não se sentem mal. E muitas dessas pessoas são amantes da comida, são pessoas que valorizam comer, que gostam de comer. Não são pessoas que deixaram de comer pão porque estão de dieta, porque não sei o quê, um monte de coisa louca, tá? Então, quando eu falo para vocês que saber fazer o pão é importante, porque vocês ficam realmente livres para não ter esses problemas do tipo, eu como pão tenho azia, eu como pão tenho pereba, né? Eu como pão tenho enxaqueca, eu também, né? E vários outros problemas, entendeu? Quando vocês fazem um negocinho de vocês em casa, ou vocês compram de um colega, é a melhor coisa da vida. Eu faço pão. Você vai comer aqui? Come aqui. Eu faço pães, trabalho em restaurante, mas quero ter meu próprio negócio em casa. É possível mesmo, Lucas. É possível, Lucas. Pode ter certeza. Deixa eu ver se tem outra pessoa aqui que perguntou. Gente, vocês têm que falar, me chama. O que você está comendo? Pão. Interessante. Tá cheiroso esse pão. Tá bom mesmo. Felipe não quis entrar, viu? Vocês são assim, gente. Vocês são, né? Vocês querem escrever e não quer entrar, né? Bonito isso. Já evolui muito, sim. Leda Freitas Buffet. Leda, você não é do curso? A Leda Freitas Buffet é do curso? Não tem certeza? Pô, Rodrigo, você me decepcionou. Cara, você já foi melhor, hein, Rodrigo? Já fui. Você já foi melhor, Rodrigo. Eu perguntava qualquer nome pro Rodrigo, ele sabia. É do curso, não é do curso, é do curso. Deixa eu chamar ela. Que ela falou, me chama. Ela está nas regras, eu vou chamar. Transmitir ao vivo com Leda. É Leda ou Ieda? Acho que é Ieda, né? É Ieda. Tô lendo o nome errado das pessoas. Que vergonha! Olha, eu de novo. Tudo bem? Tudo bem? Você tem que desligar meu áudio. Tem que desligar meu áudio, porque tá dando eco. Pera aí, deixa eu colocar o fone. Inclusive, estou aqui, ó, alimentando meu fermento. Não consigo ver. Alimentando meu fermento. Bota o fone aí que senão vai dar eco. Um momento. Me empresta teu fone aí, Marcos. Teu fone. Tô indo. Atrás de um fone. Ó, amor, cadê o fone? Tem algum fone aí? Ali no chão, me dei. Já estou pegando o fone. Ó, não, Sim, não tá tô. todo comigo. Não bote o seu telefone na tomada. Eu não vou botar não, meu amor. Obrigada. Pronto. Achei que ela tá falando. Pronto, melhorou? Melhorou, porque aí não dá eco. Pronto. Me conta, Tô. fala a sua dúvida. A minha dúvida é o seguinte, Nanda. Bom dia a todos, né? É o seguinte, eu faço pão, tô fazendo pão, né? Como você não vai lembrar, porque são tantas pessoas que conversam com você. Eu lembro sim, eu lembro de você, como é que eu não lembro? Com essa pandemia, tenho feito poucas festas. Então, estou fazendo muito pão. Estou fazendo pão. As pessoas não param de comer, né? A gente só precisa fazer o que elas estão comendo no momento. Para não. Aí, tem vez que está acontecendo o seguinte. O miolo do meu pão, ele não fica propriamente borrachudo. O meu pão de panela. Mas ele não fica tão macio como deveria ficar. Isso. E eu faço tudo igual. Quando acontece isso, no dia seguinte eu faço igual você falou, meço tudo, peso, faço tudo bonitinho, faço de novo. Às vezes ele sai bom e às vezes ele sai ruim. A temperatura aí, tudo igual, não sei o que está acontecendo. A temperatura do seu ambiente esfriou? Esfriou. Aqui na Bahia tá frio. Então, pois é. Vocês começam a ter esses problemas nessa época, porque o frio, ele não chega de supetão. Ele vai aos poucos. E aí ele cega a gente. E aí o que acontece? A massa que a gente fazia tudo direitinho,
tá? Com a massa, que a gente já tinha um Sim, protocolo, o ambiente tudo. interfere, porque ela fica menos tempo numa temperatura um pouco mais alta, que era o que você tinha. Então agora, provavelmente, você não vai nem precisar em algumas etapas da geladeira. Procura ver se a sua massa não está ficando abaixo de 23. Grande probabilidade de sim. Então precisa subir para 24, 25 lá no final, tá? Para você conseguir ter um miolo que realmente vai ficar macio, que vai ficar mais leve. Eu sei como é que é esse tipo de miolo. É o miolo característico da massa fria. Então ela fermenta mais devagar e ela deixa essa Hum. textura. Então você Mas ele precisa... fermenta, passa do Bonneton, faz aquela... Ao toque, ele tá perfeito. Mas eu acho que quando bota ele no forno, por ele estar gelado, pode ser Não, isso não também. é por ele estar gelado. Eu tô careca de botar os pães todos direto da geladeira pro forno. O importante é o pão estar no ponto da fermentação. E aí o que acontece? Antes de você colocar na geladeira é que é o problema. Então você Ah, vai, é antes. antes de você guardar, a sua massa ela tem que ir com atividade. E quando vai esfriando aqui no Brasil, como não esfria muito, a gente nem se liga. Mas qualquer 1 grau faz importância para a nossa massa. Principalmente lá no miolo da massa. Porque o que acontece? O teu pão... Vamos imaginar seu pão como se fosse uma bola? Hum. Em volta da bola está uma temperatura. Lá no meio da bola não está essa temperatura. Entendeu? A temperatura lá no centro, muitas vezes, está mais fria. E a temperatura do lado de fora está mais quente. Então, você precisa entender que isso, quando o teu ambiente está ficando frio, isso fica pior. E aí os miolos ficam estranhos. O pão fermenta, o pão cresce, mas não fica como era quando estava mais quente. Então, você precisa fazer a sua massa subir a temperatura, 24, 25, lá no final já das etapas, antes de entrar na geladeira. Entendeu? Ah, entendi. E aí, o que você vai Agora eu fazer? entendi por quê. E aí, e aí você vai fazer o quê? Você não tem a fichinha do pão? Hã? Você não tem a ficha do pão? Sim, tenho. Você vai pegar lá na fichinha, aquela fichinha mágica. Você vai, antes do pão ir na geladeira, vai começar a prestar atenção nas etapas e anotar. Entendeu? E presta atenção, porque você tem a opção de esperar um pouco e não colocar esse pão, assim que você modelou, dentro da geladeira. E aí você vai pegar, olhar a aula, olhar esse pedaço, e aí com certeza você vai falar assim, agora sim. E aí você vai naquela etapa subir a sua temperatura e anotar na sua fichinha. Eu tenho alguns clientes que eles falam o seguinte, Leda, o pão é muito parecido com o da Europa. Muito parecido. Olha aí. Que eu comi não sei aonde, que eu comi não sei aonde. Lugares que eu nunca fui. Mas que esse pessoal já foi. Aí fala, Leda, no Brasil, como é que pode aqui na Bahia alguém fazendo um pão tão parecido com o da Europa e tal? Pode. É possível. Aí eu fiquei toda orgulhosa. Eu também. Para mim esse é o melhor elogio, porque são pessoas que comeram da onde veio, né? Isso. Aí você vê, então eu tô fazendo uma pessoa mesmo falou, Leda, eu comi um pão desse na França, eu achei ele muito saboroso, mas aqui no Brasil não achei ainda que se equiparasse. Mas esse seu tá muito parecido. Olha aí. Eu falei, porque eu fiz um curso, não foi baratinho, mas valeu a pena cada centavo, porque realmente é outro sabor. É o melhor elogio que a gente sabor. pode ouvir, não é? Outro dia eu falei com uma aluna que o marido é francês. E ele falou que o pão tinha o cheiro da infância dele e o gosto da infância dele. Olha isso. Não é? É a melhor coisa. Fiquei muito feliz. Eu também fico feliz quando vocês conseguem esse resultado e é sinal que o quê? Que vocês estão fazendo direitinho. Presta atenção, porque isso acontece com muita facilidade nessa época do ano. Então, inclusive, se você não sabe, sextas-feiras eu estou entrando lá no Facebook, no grupo, e faço uma aula só para vocês. As aulas estão salvas lá na comunidade. Entra lá e vê, tá bom? Essa semana... Eu vou dar uma olhada. Essa semana eu vou falar sobre miolos, tá? Então entra Ótimo. Lá. O meu pão doce não deu certo ainda. Eu ainda tô
trabalhando com ele. E eu pode ter Porque certeza que é eu não a desisto, não. temperatura. Quando ele não dá certo da primeira vez, eu vou tentando o mesmo o tempo todo, até ele ficar no ponto, para depois vender. Ó, uma pessoa boa para falar lá na comunidade é esse aqui que tá aqui, ó, o Rodrigo, né, Rodrigo? Que fez durante muitas horas o pão dele também. Entra lá porque eu vou falar sobre miolos. Vocês vão gostar da aula. Pronto, Tá bom? certo. Beijão pra você. Obrigada. Obrigada, Eda. Tchau, tchau. Tchau. Você que tem que me fechar. Pronto. É um xizinho aí. Viu, gente? Entende que... Olha aí, viu? Ela trabalhava com buffet. Isso aí é um bom exemplo. Não está tendo serviço de buffet, mas as pessoas não pararam de comer. Ô, povo, vocês não entendem que vocês estão com a faca e o queijo na mão? Gente, eu tenho amiga que trabalhava com festa de casamento. E a pessoa está se reinventando, fazendo os produtos dela, oferecendo para cestas semanais, para não sei o quê. Você tem que dar um jeito. Porque a gente ficar se lamuriando não adianta, cara. Vocês veem a alta astral da Ieda, ela tá fazendo pão, tá vendendo. Você tem que dar seu jeito. Se você ficar sentado, as coisas não acontecem. E olha, o povo que vivia de buffet e festa sofreu na veia, tá? Isso é verdade. Totalmente verdade. Então, olha só. Entendam que temperatura afeta muito vocês, tá? Desde o crescimento do pão, da moça que entrou cedo. Quem era, gente? Esqueci o nome dela. Célia, não era? Era Célia. Que estava na dúvida do pão que não fermenta. Gente, geralmente o problema de vocês é temperatura, tá? Então, assim, presta atenção. Agora está fazendo mais frio, tá? Aqui no Rio de Janeiro está fazendo frio. Gente, outro dia minha massa ficou do lado de fora, desde o início. Sabe quanto que a bicha terminou? 22, 23. Tá fria. Entendeu? Tá fria. Eu nem precisei usar geladeira. Então, assim, se aqui no Rio tá assim, em outros lugares deve estar também. Então, presta atenção, porque massa fria, ela vai fermentar diferente. Então, vocês têm que ter a esperteza, ligar para saber isso, tá? Toda segunda-feira, a princípio, eu entro e faço esse tipo de aula. Então, se você não entrou, não tirou sua dúvida, a próxima vez você fala logo, me chama, escreve sua dúvida, e aí você entra para tirar sua dúvida, tá bom? Tá? Amanhã a gente tem a nossa aula no YouTube, certo? E de manhã a gente tem o Pão Estar, quando eu falo com uma pessoa. Então, eu espero vocês na próxima aula. Depois vocês vão saber que pãozinho a gente vai fazer para a aula do YouTube, tá bom? Tchau, tchau. Bom dia para vocês. Se cuidem.